pode parecer até meio óbvio, né, quando você fala de humanização no ambiente de trabalho, porque o trabalho é feito de pessoas, mas não é. Né? E a gente encontra nesse caminho aí, nessa jornada, empresas que não são e que têm essa dificuldade. Por que falta para essa virada de chave? Assim, você vê todos esses rankings e esses estudos que mostram que colaboradores engajados e felizes, eles produzem muito mais, eles engajam mais. Então, assim, é uma conta muito óbvia. É o óbvio que precisa ser dito, né? Aquela coisa. E então, qual que é a dificuldade na nossa cultura, eu não sei se é uma coisa também latino-americana, de entender que a pessoa ela tem que estar no centro? E eu te falo isso porque a gente sabe o que está no centro do negócio, teoricamente, que é o lucro, né? Mas se fala muito do capitalismo consciente também. Então, qual que é a dificuldade que a gente está enfrentando de ter todos esses ambientes mais humanizados? Nossa, excelente pergunta. E eu ia, inclusive, citar o capitalismo consciente. E respondendo no início aí da sua pergunta, eu entendo que falta consciência. Quando a gente tem consciência, a gente está aberto a mais possibilidades e a mudanças, aquelas mudanças necessárias e desejadas. A base do capitalismo humano, do capitalismo consciente, traz para a gente exatamente esses pilares que levam uma empresa a ter uma gestão muito mais participativa e, portanto, humanizada. Ela propõe que uma empresa tem que ter claramente o seu propósito declarado e como norte de todas as suas ações, que é um propósito definido. Também vem com os outros pilares de lideranças conscientes. Olha só, lideranças conscientes e uma cultura consciente, cultura forte. Uma cultura que busca, de fato, mudar o comportamento para um resultado mais positivo na integração das pessoas ali. E, por fim, a gente tem nesses 4 pilares o trabalho de relacionamento com os stakeholders. Como é importante a gente entender que sozinho a gente não faz nada. Outra coisa óbvia, não é? Mas quando uma empresa entende que ela vive no mundo capitalista, sim, ela vai buscar o lucro. Ok, não é pecado nenhum buscar o lucro. Mas a gente está questionando, assim, o lucro a qualquer custo? Para buscar o lucro, a gente não precisa massacrar pessoas. Não precisa. Acho que isso precisa ficar muito claro. E entendo que a empresa que não tiver esse novo olhar, vai ficar para trás. E muitas já estão ficando, muitas ficaram pelo caminho. O mundo está mudando, as pessoas estão mais conscientes, principalmente as novas gerações sabem mais o que querem e não aceitam ser tratadas como meros números, né? Então eu acho que as empresas precisam olhar para isso, olhar para esse mercado, olhar para a força intergeracional e entender que uma empresa se faz de um todo, né? E esse todo é formado de pessoas, né? Por mais que as pessoas sejam brilhantes tecnicamente, ainda é o comportamento que as mantém ou não, né, nos seus empregos, né? Uma das principais causas de desligamentos no dia a dia ali, pensando nesse sentido, é o comportamento. Esse índice, tem pesquisas que falam que 86% do total dos desligamentos passa pelo comportamento, algumas pesquisas já chegam a 91%, que é um número altíssimo, ou seja, às vezes a pessoa pode ser um PhD, um bambambam, se ela não tiver inteligência emocional, se ela não souber lidar de forma humana com as pessoas, eu estou falando até de líderes também, né? Eles não vão ter uma longevidade dentro daquela empresa, e eu acho que isso passa também por reputação, sabe, Leila? Que reputação você quer construir como empresa? E que reputação você quer construir como profissional e como pessoa? Porque eu tenho muita dificuldade de desvincular a pessoa do profissional. Eu acho que o profissional e a pessoa são a mesma coisa. A gente ouviu por muitos anos muitas pessoas dizerem assim: eu gosto muito da Leila, até pessoalmente, mas no trabalho a Leila é o que ela é. Né? E ela vai trazer a história dela, a carga dela, os conhecimentos dela, os acertos, os erros, como você bem trouxe, para o ambiente de trabalho. E o trabalho é uma parte tão importante da vida da gente, e a gente precisa entender que o trabalho é a forma que o ser humano, se
é uma forma de prazer do ser humano, sim. De realização. De realização do ser humano, sim. E se tem tanta gente sofrendo hoje, isso tem sido lugar e espaço de investigação. Por que tantas pessoas têm sofrimentos no trabalho? Por que as doenças de trabalho cresceram tanto, né? Se o trabalho é sim ainda uma forma de prazer, ou deveria ser, já que ele o difere dos animais. Vamos pensar aqui. Comer, dormir, esses prazeres básicos, biológicos, os animais também têm. Uhum. Né? Agora, existe no ser humano e no trabalho algo que o difere, né? Que o torna diferenciado. Então, a gente pensar o trabalho dessa forma, seria ideal que todos pudessem pensar o trabalho com prazer. Eu acho que é privilegiado quem pensa, mas muitos hoje não pensam porque fazem trabalhos mecânicos, porque fazem trabalhos que não os deixam felizes, porque às vezes não podem criar, porque às vezes não são ouvidos, né? Ou porque não têm condições dignas de trabalho. Então eu entendo muito que a humanização no trabalho passa por todos esses fatores citados de consciência, de comunicação, que eu também concordo que é muito importante, mas eu acho que é muito de enxergar aquele colaborador como uma pessoa nesse contexto. Uma pessoa que tem uma vida, que tem uma história, que tem dias bons e ruins, como qualquer outro cidadão. Então, às vezes você é uma brilhante tecnicamente, mas você vai cometer erros, sim. E as empresas precisam entender que as pessoas erram. Não podemos insistir nos erros, temos que criar fórmulas, estratégias para seguir adiante, mas entendendo que a gente não deve fragilizar as pessoas, que a gente não deve ignorar o momento que cada pessoa e que cada profissional está vivendo, porque um profissional melhor, um profissional que é ouvido, ele vai contribuir mais para aquela empresa. E é isso que as empresas querem, né? Tirar o melhor de cada profissional para que o conjunto ali funcione cada vez melhor. E você falou uma coisa muito bacana. Isso envolve, sim, a reputação. Ninguém quer trabalhar numa empresa onde você vai ser pressionado o tempo inteiro, onde você não vai ser ouvido. E hoje a gente ouve muitos esses termos assim, a gente não está conseguindo mais reter os talentos, que é outra palavrinha, gente, com a qual eu brigo também super. Não gosto mais. Porque reter significa prender as pessoas. Quando as pessoas se sentem bem ali, quando ela tem uma forma de se desenvolver ali dentro, as pessoas querem ficar, permanecer. É como se você tivesse assim, um cliente satisfeito, ele se torna mais tempo seu cliente. E a gente começa a ver alguns caminhos que podem chegar num futuro breve, eu espero por isso, tá? Que as pessoas vão começar a escolher as empresas onde elas querem trabalhar. E essa coisa de reter passa por deixar essas pessoas um ambiente extremamente produtivo, extremamente criativo. Porque pensa, você é contratado para ocupar um cargo e esse cargo tem uma descrição das atividades que você vai desenvolver. Portanto, você está limitado àquelas tarefas. E hoje, lembra que a gente conversou aqui sobre carreiras não lineares? As pessoas são muito além daquilo que está descrito num cargo. Elas podem muito mais. E frustra muito quando alguém vai dar uma sugestão, opinar sobre algo e ela recebe aquele, não, isso aqui é o pessoal de marketing que vai resolver. Não, isso aqui é a área jurídica. Então, ela passa a ser limitada ao território que criaram para ela.